Então, vamos começar, né, nossa unidade 2. Nessa unidade, nós vamos falar sobre as relações, especificamente sobre as relações interpessoais com os estudantes, tá bom? O primeiro tópico, vocês vão ver, eu coloquei lá no material de leitura um capítulo de um livro sobre relações interpessoais. E o primeiro tópico que ele vai falar, nessa questão, principalmente com os estudantes, é sobre disciplina. Tradicionalmente, disciplina é ter a tranquilidade, o silêncio, arrumação, concentração e posturas corretas. Mas todos nós sabemos que pessoas bem caladinhas e quietinhas não necessariamente estão prestando atenção, estão aprendendo. Hoje em dia, a gente já entende que a disciplina não é necessariamente ficar quieto ou ficar uma estátua, né, uma múmia. O que a gente percebe hoje em dia por disciplina, o que a gente acredita hoje em dia por disciplina, é que ela significa obter uma participação dos alunos, uma colaboração. Então, e a colaboração e a participação não necessariamente são silenciosas, né? Um aluno que está interessado, que participa, que tem dúvidas, que comenta no momento certo, né, e comentários apropriados, esse aluno é muito mais disciplinado, às vezes, e está acompanhando muito mais a aula do que necessariamente um aluno que está quieto, simplesmente, né. E do que depende essa colaboração? Ela depende muito do interesse do aluno pela disciplina, depende dos relacionamentos dele com os colegas, os professores. Então, às vezes, um aluno que tem uma grande antipatia por um professor não vai querer se interessar. Às vezes, um aluno que tem muita dificuldade na disciplina, né, não vai se interessar, e aí é uma preocupação de esse aluno conseguir um pouco, minimamente, acompanhar essa disciplina, né, conseguir acompanhar a disciplina, para daí ele conseguir ter disciplina. O aluno que tem más relações com os colegas, então, novamente essa preocupação que a gente tem que ter, de tentar manter uma ordem, uma harmonia dentro de sala de aula, porque isso favorece a disciplina e favorece a participação. Dentro dos estudos sobre educação de adultos, mas que é muito importante também na educação de crianças e adolescentes, é de a gente valorizar os conhecimentos e as experiências que os alunos, os estudantes têm em outros contextos. Todo mundo sabe alguma coisa, ou muitas, na verdade, muitas coisas, né, que aprendeu fora da escola. E, normalmente, o que nos interessa vem dessas outras experiências que a gente tem fora da escola. O que faz sentido para a gente é o que a gente, às vezes, consegue aplicar em outros contextos fora da escola. Então, conhecer os alunos e permitir ter momentos numa aula, ou momentos na escola, em que o aluno possa falar das suas experiências, falar dos seus outros aprendizados, são importantes para que ele veja mais significado nas matérias e nos conteúdos da escola, e assim participe e tenha disciplina, né? A gente vê que muitas vezes tem sido recorrente situações de violência, de bullying na escola, e aí muitas vezes é por isso, por os alunos não valorizarem as experiências dos outros, e não terem exemplos de valorização das experiências dos outros, não terem as suas experiências valorizadas. Então, toda essa relação de respeito, ela surge quando a gente valoriza as experiências uns dos outros, quando a gente compreende que se aprende em vários lugares, e quando a gente quer, não que o aluno absorva o conteúdo como se fôssemos os sábios, os detentores do saber, mas quando a gente quer que ele participe, que ele tente encontrar um sentido e uma coisa que ele goste, que interesse nele, no conteúdo. E aí, quando a gente tem esse relacionamento mais de igual para igual, mais horizontal um pouco com os alunos, ainda que não seja, né, de igual para igual exatamente, mas quando a gente tem esse relacionamento mais direto com os alunos, mais respeitoso,
ele também aprende a ter relacionamentos mais respeitosos, né? Então, assim, várias coisas dificultam, né? Eu listei no slide para vocês algumas coisas que dificultam a disciplina, que hoje em dia a gente entende que seja mais relacionada a essa questão de participação e de colaboração. Normalmente as disciplinas que têm momentos de interação entre os alunos, de atividades, de trabalhos de grupo, elas favorecem um pouco mais essa participação e colaboração dos alunos do que uma disciplina que o professor só fica falando lá sozinho, né, assim. E até facilita um pouco, porque uma aula expositiva, para ela chamar a atenção, o professor tem que se esforçar em dar mais um show, assim, né, de ter uma performance. E os profissionais da escola não vão de ter performance todos os dias, né, mas essa coisa da participação e de favorecer o interesse do aluno ajuda muito na disciplina. Então, outras coisas também que atrapalham, como eu já falei, a hostilidade em relação ao professor, então, e que geram hostilidade, às vezes, em relação ao professor, né? Então, muitos alunos não gostam dos professores que dão disciplinas que eles se sentem incapazes, então, o professor tem que ter esse cuidado. Às vezes, ele acha que o aluno não gosta dele, porque não gosta dele, e aí sai mal na disciplina, mas, às vezes, a ordem é inversa, né? Então, às vezes, o aluno, por sair mal da disciplina, começa a ficar hostil ao professor. E aí, se o professor ajudá-lo a sair melhor na disciplina, pode reduzir essa hostilidade. Se o professor também for muito severo, né, às vezes o aluno também tem relações familiares que são muito conturbadas, e aí é mais um cuidado de a escola ter relacionamentos, na escola ele ter esse exemplo de relacionamentos saudáveis. Ele pode também ter dificuldade nas relações com os colegas, então os professores e os auxiliares pedagógicos, nós, os profissionais todos da escola, não podemos estar alheios, a gente tem que prestar atenção em como são esses relacionamentos dos alunos, é nossa responsabilidade, isso favorece o aprendizado deles, tanto social quanto acadêmico mesmo. E essa preocupação com como o aluno tem se sentido na escola, né, valorizar as conquistas dele, tudo isso favorece a disciplina e a participação do aluno. Favorece também a motivação do aluno. Então, disciplina e motivação estão muito interligados dentro do que a gente compreende hoje em dia. Como que era entendida a motivação antigamente? Eles pensavam que o entendimento principal era que a motivação era uma coisa intrínseca à pessoa, né? Muitas pessoas acreditam que eu preciso estar motivado, eu quero começar uma atividade física. Então, eu tenho que me sentir motivado, o dia que eu me acordar motivado, eu vou fazer, né? E a gente vê, hoje em dia, que é um sentido mais contrário, assim, inverso, é no fazer e no ter a satisfação em fazer que a gente se sente, então, com vontade de fazer de novo. Não vem tanto de mim, vem mais do fora, no ter esse resultado, no perceber as boas coisas. Então, a motivação e a disciplina ficam muito relacionadas nisso. Quando eu me interesso e vejo os bons resultados de aprender e sinto a satisfação em aprender, eu quero aprender mais, né? Então, o conceito atual é mais amplo. Ele fala que o processo educativo precisa ter esse sentido para o aluno e despertar essa participação no coletivo, de coletivamente, eu, junto com os meus colegas e junto com o professor, buscar respostas e buscar entender melhor o mundo, assim, né? E como, então, os profissionais da educação podem favorecer a motivação? Tendo atenção com esse aluno, percebendo quais são suas necessidades, seus interesses, quais são as vivências dele, né? Na educação de jovens e adultos, a gente vê muito que é importante que o aluno perceba na vida dele. Então, se ele é um produtor rural e está aprendendo geografia, quais os exemplos da geografia que podem levá-lo a entender melhor o seu dia a dia dentro daquela realidade, né? E a mesma coisa a gente tem que buscar com crianças e adolescentes, assim. E lembrando, assim, que na escola
todos têm diferentes funções. Mas todos precisam ser tratados dentro de um mesmo valor. Então, as funções são diferentes, o professor vai ajudar o aluno a buscar essas respostas, a entender como o mundo funciona, e o aluno está ali tentando aprender e ver como o mundo funciona. Mas é importante que todos exerçam um poder de decisão, e isso aumenta muito a motivação e a disciplina dos alunos. Porque se o aluno se sente participando, se ele pode negociar com o professor, como serão as avaliações, ou qual o grupo dos alunos pensarem, não, professor, a gente não quer só aula expositiva, e se a gente fizer um projeto, e se a gente fizer uma aula de apresentações, e se a gente tentar encenar ou fazer um teatro, mas o aluno só quer fazer esse teatro, só vai participar disso se ele também fizer parte dessa decisão também. Se o professor trouxer essas opções e combinar com os alunos, isso motiva muito mais os alunos dentro dessa ideia de combinados, assim, de acordos. E aí, disso, os alunos tiram mais satisfação nesse processo de aprendizagem, isso favorece muito a participação e a disciplina e a motivação dos alunos. E aí, o texto traz outros pontos muito importantes que estão dentro dessa ideia de respeito, de compreender o outro como uma função diferente da sua, mas como um igual, né? E aí, uma das coisas que ele aponta são sobre as relações de gênero, né? Quando a gente fala gênero, as pessoas pensam algo muito ligado às questões biológicas, e aí eu acho muito legal um exemplo que o texto traz, que as pessoas costumam falar, homem não chora. Biologicamente, o homem, então, está impossibilitado de chorar. Biologicamente, o homem não consegue chorar, o corpo dos homens não permite que eles chorem. A gente sabe que isso não é verdade. Então, muitas vezes, essas concepções que a gente mistura como se fosse natural, homem não chora. Então, como se fosse biológico, como se nascer homem te impossibilitasse de chorar, elas podem ser muito limitantes. Então, esse exemplo mesmo de que o homem não chora, muitas vezes é limitante para os homens. Atrapalha eles expressarem emoções de tristeza, de raiva, e aí eles podem partir para uma ação, por exemplo. Ao invés de chorar, ele vai agredir, ele vai bater, que a gente sabe que são comportamentos ruins socialmente, desadaptativos, ruins para a própria pessoa. Então, acho que é um cuidado que a gente tem que ter, enquanto profissional de educação, de repensar, assim, essas coisas e repensar repensar o que eu estou achando, ou o que eu estou achando que todo homem ou toda mulher tem que fazer, sabe? Porque muitas dessas coisas são características culturais. Outro exemplo que o texto traz é que os árabes, eles se cumprimentam com um selinho, né? Um beijo na boca. E a gente acharia isso um absurdo aqui. Mas até que ponto um selinho ou um beijo na boca, dentro desse contexto cultural, torna um homem gay ou torna ele uma mulher, né? Então, o nosso papel enquanto educador é relativizar isso mais, dar um pouco mais de flexibilidade a esses papéis de gênero, a essas regras, levar os alunos a essas reflexões, deixar eles se expressarem os seus sentimentos sem esse tipo de determinação de o que homem ou mulher deve fazer, inclusive respeitando as diferentes identidades de gênero. Vocês vão lidar com meninos que nasceram meninas, que nasceram biologicamente, morfologicamente, fisicamente meninas, mas que se identificam como meninos, que se sentem como meninos e querem se expressar na escola como meninos. E eles precisam ter espaço. A escola é um lugar para ter espaço para todo mundo. Não é um lugar para ter espaço para violência, para criminalidade, mas é um lugar para ter espaço para as outras expressões. E precisa ter espaço para a expressão de transexuais, para a expressão de assexuais. Então, e também dentro essas são classificações de gênero, mas também é preciso ter espaço na escola para
gays, lésbicas, e bissexuais e todas as outras identidades possíveis. Assim. E nós temos que tomar cuidado e respeitar e não tornar a escola mais um lugar para essas pessoas sofrerem violências. E dentro dessa mesma ideia, a escola precisa respeitar a diversidade cultural. Os nossos alunos vêm de famílias e de vivências e de experiências as mais variadas. E nós estamos ali para ensinar o respeito, para inibir, né, ou ensinar caminhos diversos à violência, ou ao abuso, ou a crimes, mas nós temos que respeitar as particularidades. Nós não queremos uma escola onde todo mundo sai igualzinho. Essa igualdade não traz diferenças, novas ideias, não traz respeito, essa igualdade onde a gente quer que todo mundo seja igualzinho. O que traz esse respeito é a boa convivência com a diversidade. E a gente, como educador, nós temos que ser os primeiros a saber conviver com a diversidade, para dar esse exemplo, e daí, então, também ajudar os alunos e supervisionar, de certa forma, as relações dos alunos. Né? Então, todos estamos na escola com o objetivo comum da educação, né? De uma educação de qualidade, uma educação emancipadora. Nós vamos falar sobre alguns desses objetivos importantes de uma escola ter na próxima unidade. Mas nós temos que preservar também as nossas diferenças, né? Enxergar essa possibilidade, essa diversidade, como uma possibilidade de enriquecer nossa visão de mundo. O quanto é interessante a gente ver aqueles programas que falam sobre outras culturas, né? E muitas vezes a gente está dentro da nossa própria cultura querendo que todo mundo faça as coisas iguais. Né? Então, é importante preservar esse processo democrático, onde as pessoas podem ter opiniões diferentes, contanto que essas opiniões não violentem o outro, ou agridam o outro, mas todos possam ter essa opinião dentro das suas funções, né? O professor como professor, o auxiliar pedagógico como auxiliar pedagógico, os pais, os alunos, né? E aí, muitas vezes, nós vamos nos ver diante da situação de ter que ajudar os alunos a administrar os conflitos causados pelas diferenças. E quanto mais nós somos profissionais com clareza desse respeito à diversidade, mais fácil é para a gente ajudar os nossos alunos e ser exemplo para os nossos alunos. Eu trabalho com adolescentes, desde que comecei a trabalhar nos institutos, eu trabalho com adolescentes. E aí, o texto vai falar um pouco também sobre essa visão que as pessoas têm dos adolescentes, como se eles fossem sempre rebeldes, estivessem sempre contrariando e brigando. E eu vejo que muito de quando vem essa rebeldia, esse enfrentamento, vem das relações quando a gente não percebe eles como iguais, diferentes de nós, mas iguais em direitos, em poder opinar, em poder dar ideias. E os adolescentes são ótimos se você chamá-los à participação, né? E chamá-los ao diálogo e à discussão. Esses grupos dos adolescentes, essas novas identidades, essas novas ideias que eles estão experimentando e criando, elas não podem ser vistas de forma negativa. O que a gente tem que fazer é auxiliar os adolescentes a também serem respeitosos, né, a terem relações saudáveis, mas é importante que eles faz parte do processo de amadurecimento, ele começar a perceber quais ideias, que existem ideias diferentes das ideias da família dele, das ideias da escola, das ideias que ele trouxe até hoje, e ele começar a pensar com clareza e autonomia com quais dessas ideias ele concorda, quais dessas ideias são os valores que ele vai ter para ele e vai levar para ele. E quando nós convidamos adolescentes a também terem opinião, a também fazerem parte da discussão, a pensarem prós e contras, eles saem um pouco dessa ideia, dessa posição só de oposição e de enfrentamento e conseguem avaliar melhor a situação e decidirem de forma muito mais
muito mais acertada, muitas vezes, sobre várias coisas, assim. Bem, acho que essas são algumas das reflexões gerais da unidade, e vamos continuar na próxima unidade, pensando um pouquinho mais sobre essas relações interpessoais, mas sobre elas com toda a comunidade escolar, não só com os alunos.